Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento e que Ele nos abençoe mais essa oportunidade. Motivo de resignação foi um tema de um evangelho no lar e que achamos muito racional a passagem do evangelho que trata deste assunto. Ainda aí nessa onda de comemorações dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez nós recorremos a este livro de caráter religioso da doutrina espírita para embasar a nossa conversa, e principalmente os capítulos 5 e 9. Motivos de resignação. Nós encontramos 4 principais motivos de resignação, mas existem muitos outros motivos, muitas outras causas, muitas outras razões que nos fazem entender aquilo que acontece conosco. Porque ser resignado também é compreender a finalidade da vida, o porquê que estamos aqui, qual a minha finalidade, qual a nossa finalidade aqui na Terra. Não é aceitar as tribulações, mas é entender que elas são necessárias. Isso é ser resignado, é ter essa tranquilidade, esta calma diante dos reveses que a vida coloca para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Porque nada é por acaso, tudo tem um sentido e os problemas que existem em nosso caminho têm uma razão de ser. Então é necessário essa postura, essa virtude de se resignar com aquilo que nós passamos. E nós vamos entender em breves minutos que o fato de ser resignado não se transforma em algo pejorativo, porque muitas vezes nós vemos esse lado, aceitar as coisas como elas são, dá uma ideia de inércia, de comodismo, e não é bem assim. É refletir sobre o que seria ser resignado. Como ser resignado, racionalmente falando? Porque resignação, nós já sabemos que é uma virtude que o coração aquieta, mas também pode ser um motivo racional. Entender por que estamos aqui, entender tudo aquilo que passa com todos nós. A partir daí nós vamos evitar a rebeldia, vamos evitar as lamentações, os queixumes e vamos ter uma nova postura, uma nova visão diante da vida, diante do nosso caminho. Então vamos começar pelo início. Motivo é razão, é causa. O que nos motiva a viver? Qual a causa da nossa existência? Isso é motivo. Nós encontramos 4 motivos para entender o que é resignação, mas existem muitos outros. Dar causa, racionalizar, raciocinar o que é ser resignado. Resignação, segundo o dicionário, é concordar. Apenas isso. Concordar, concordância. Isso é ser resignado, é resignação. Aquietar-se. Então, quais as causas que nós precisamos encontrar na vida para aquietar nosso coração? Para concordar com aquilo que nos acontece? Para conformar com aquilo que nos acontece? Resignação, em resumo, é isso, conformação. Porque muitas pessoas se revoltam por isso. Porque não encontram os motivos, não encontram a causa, a razão de tudo que acontece. Então, motivo de resignação é esse desafio que nós temos hoje, de tentarmos entender, de fazermos uma reflexão sobre isso. Quais as causas que me levam, ou que nos levam a entender a vida, a compreender a finalidade da existência terrena. Qual a razão disso tudo? E nesse ponto, a doutrina espírita é magnífica. Então, resignar é isso. Concordar. Aceitar é muito pejorativo. Concordar. Entender. Isso é resignação. A resignação é uma virtude. É uma virtude companheira da doçura. Cada um de nós aqui conhece uma pessoa mais ou menos resignada. E aquela pessoa que entende aquilo que acontece com ela não se revolta, é uma pessoa calma, tranquila, trata todos com gentileza, com educação. Então, resignar-se é isso. É ser companheiro ao mesmo tempo da doçura. Se nós entendemos aquilo que acontece conosco, a consequência é que seremos pessoas mais dóceis, mais tranquilas, mais calmas.
E não teremos a tendência de culpar os outros ou de jogar nos outros a culpa daquilo que acontece conosco. Então, já é um bom passo para buscarmos essa virtude. A virtude de entender, a virtude de pensar, de concordar e que leva ao sentimento de doçura. Mas do mesmo ponto que ela é meigo, que a resignação é dócil, ela também é uma força muito grande. A pessoa resignada tem um poder, tem uma força magnífica, uma força de carregar o fardo, de carregar o peso, de carregar a carga de suas provas. Mas a partir do momento que nós entendemos tudo aquilo que acontece conosco, esse fardo, esse peso, essa carga, ela vai ficando mais leve. E facilmente a transportaremos de lá para cá. Então, resignação não é tão difícil assim. O difícil é buscarmos o conhecimento, a formação de uma consciência, do entendimento sobre a vida. E o que é difícil é isso aí. Porque a ignorância é que gera revolta, é que gera o queixume. Então, resignação justamente é esse fardo que se torna leve a partir do momento que temos força, a força de entender aquilo que acontece conosco. Jesus mesmo foi a encarnação da resignação. Jesus foi a encarnação da resignação em uma época em que a resignação era desprezada pelaquela antiguidade material, muito desprezada. Mas ele foi o maior exemplo disso. Quando nós falamos em resignação, nós também lembramos da obediência, que são coisas muito parecidas. Mas essas duas coisas se diferenciam em um ponto. Enquanto a resignação é o consentimento do coração, entender o que acontece conosco, por uma razão muito simples, de que estamos aqui para evoluir, para amealhar virtudes, para crescermos, para combater nossas más tendências. Enquanto a resignação é esse consentimento do coração, a obediência é o consentimento da razão. É o que nos diz o Evangelho. Parece que a obediência é algo mais frio, mas não é não. E há uma diferença básica. Geralmente, a pessoa fraca, medrosa, ou sendo mais fiel à citação do Evangelho, frouxa, ela dificilmente vai ser resignada. Porque não tem coragem de entender o que acontece com ela mesma e se revolta. Mas aquela pessoa que é orgulhosa e egoísta, dificilmente também ela vai ser obediente. Ela quer ser obedecida, não será obediente. Então, basicamente, por serem coisas semelhantes, para entender melhor o que seria resignação, é ser obediente. Mas se diferencia nesses dois pontos importantes. Resignar-se é entender afetivamente, de forma muito dócil, consentimento, aquilo que acontece conosco. Obedecer é algo mais racional. Nós só iremos obedecer às leis universais, às leis divinas, às leis morais, a partir do momento em que entendermos a finalidade e a função delas. Aí a obediência a essas leis nos leva ao devotamento, que é aumentar a fé e confiar nos desígnios de Deus. Então, certo é que deveríamos ser as duas coisas: resignados por um lado, obedientes pelo outro, e juntos entenderemos melhor a finalidade da vida. Esse é o objetivo. Mas há uma certa confusão. Erradamente confundem-se resignação e obediência como a negação de duas coisas. A pessoa que obedece sempre e que compreende o que acontece com ela, ela não tem sentimento e não tem vontade. É aquela pessoa desprovida de ânimo. É aquela pessoa que vive por viver. Muita gente acha que ser obediente e resignado é não ter vontade, é não ter sentimento, não ter força para viver. E não é bem assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, o primeiro motivo de resignação. Qual a primeira razão de sermos resignados? Qual a primeira causa que devemos buscar para entender melhor o que acontece conosco?
para compreender a finalidade da vida. Uma citação do Sermão do Monte. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Jesus indica aí, ao mesmo tempo, duas coisas. Primeiro, Jesus consola aquele que sofre muito e espera um alívio. Segundo, Jesus, ele dá uma dica de uma resignação para aquele que sofre e já entende o que sofre, mas ao mesmo tempo uma resignação que de certa forma abençoa o sofrimento como o caminho para a cura. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos dá um alívio tão grande, porque nós temos em mente que um dia tudo vai dar certo. Aquilo que nós sofremos é passageiro, porque nada é eterno, só uma coisa é eterna, a vida é eterna, o espírito é eterno. Então o sofrimento é passageiro. Isso que estamos vivendo é um momento infeliz de uma construção infeliz que nós próprios somos autores, mas isso passa com fé em Deus, com trabalho, com muita reflexão, isso passa. E a dor vai ser maior ou menor a depender de nós mesmos, do nosso entendimento sobre a vida. Então, bem-aventurados aflitos, nós todos somos aflitos. Mas tenha certeza, meus filhos, que um dia vocês serão consolados. Olha que coisa boa. Consola, é uma compensação. Compensar aquele que sofre. Resigna-te, porque hoje o que você vive é o caminho para a melhora, para a cura. Olha que coisa boa. Esse é o primeiro motivo para a gente viver resignado. Isso é passageiro. Um dia passa. Mas não vai ficar de braço cruzado não, viu? Nem de mão também cruzada. Esse é só o início. Porque o segundo motivo de resignação é a forma como encaramos a vida. Os nossos sofrimentos serão mais agravados ou não, a depender de como encaramos a vida. Como é que nós encaramos a vida? Com tristeza, com lamentação, achando que aquilo que vivemos vai ser eterno, que não passa nunca, desejando o que o outro tem. Como encaramos a vida? Então, esse é o segundo motivo de resignação. A depender do olhar que temos sobre ela, isso vai nos sustentar, ou nos encorajar, ou nenhum dos dois. E nesse ponto o Espiritismo é fantástico. Segundo motivo de resignação, qual é? É entender que o sofrimento ele será maior quando mais vermos o sofrimento como algo longo. Então essa visão é uma visão materialista. Aquele que não acredita na vida após a morte, nas sucessões das vidas, das reencarnações. Acabou, pronto. A vida é isso aqui, ó. Acabou, acabou. Então a pessoa que pensa assim, o materialista, ele sofre muito mais. Porque ele tem essa visão de que o sofrimento é maior, porque ele sabe que o sofrimento vai ser longo, vai durar essa vida e pronto, acabou. Ele vai morrer sofrendo. Não há uma esperança de melhora. Mas aqueles outros, nós todos, que estudamos a doutrina espírita, já temos uma outra forma de encarar a vida. E que nos vai dar o segundo motivo de resignação. E qual é? É ver a vida do ponto de vista espiritual. É ver a vida do ponto de vista espiritual e entender que a vida material é apenas um ponto no infinito imenso. Isso aqui é um ponto no infinito imenso. Quando nós encaramos a vida assim, nós vamos compreender que tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo passa? Sim. Esse momento difícil que nós vivemos vai passar. Passa. E o melhor, quando nós encaramos a vida sob esse prisma da vida espiritual. Amanhã, no futuro, haveremos de ser, ou de sermos,
mais felizes. Olha que coisa boa. Um dia nós vamos ser mais felizes. Esse é o segundo motivo de resignação. Então encarar a vida assim é muito bom. Resulta em que encarar a vida sob o ponto de vista espiritual, de que o que passamos hoje é passageiro, que amanhã, num futuro bem próximo, nós seremos mais felizes, a depender do nosso esforço. Isso nos dará como resultado a seguinte postura: entender e dar menos importância às coisas deste mundo. As coisas deste mundo não são tão importantes quando nós imaginamos que são. Não são. Uma outra postura importante e muito feliz, que devemos moderar os nossos desejos. Outro ponto importante. Outro ponto importante, entender a nossa posição. Se entendemos a nossa posição, não invejamos a posição do outro. E o mais importante de tudo, nós vamos aprender a amortecer o impacto moral das dificuldades e das decepções. Porque nós nos decepcionamos muito com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com a falta de educação das pessoas em todos os lugares, com a capacidade que as pessoas têm de vingança, de fazer mal ao outro. Nós nos decepcionamos muito. Mas quando nós encaramos a vida de um outro ponto de vista, um ponto de vista mais amplo, mais macro, mais geral, nós vamos entender e vamos amortecer que tudo isso de difícil que acontece conosco vai chegar até nós de maneira menos impactante. A impressão moral será menos impactante. Isso é muito bom. Muito bom. Então, ser resignado é encontrar essa maturidade. É viver com maturidade. É entender a vida como ela é. Mas tomando uma postura, encarando a vida de uma outra forma, dando menos importância a isso aqui, não invejando o outro, entendendo, não é aceitar, é entender aquilo que acontece conosco e disciplinar os nossos vícios, disciplinar as nossas vontades. E aí nós falamos assim, isso é tão difícil, é difícil mesmo. Mas quando nós estudamos, quando nós refletimos, quando nós aprofundamos nos princípios e nos postulados espíritas, muitas coisas que nós valorizávamos têm menos importância com o passar do tempo. Isso dá um conforto, isso mostra que estamos crescendo, que estamos pouco a pouco amadurecendo. Esse foi o segundo motivo de resignação. Um terceiro motivo, e é uma questão muito interessante. Nós podemos, nos é permitido abreviar as nossas próprias provas? Aí, nós vamos colocar 3 questões interessantes. Quem estava dormindo até acordou agora. É permitido? Não vamos responder. Vocês vão tirar as conclusões. É permitido? Repetindo. É permitido... É porque eu esqueci não, viu? É permitido abrandarmos nossas próprias provas? Aí vem 3 questões importantes. Aquele que está se afogando, é permitido se salvar? Aquele que tem um espinho encravado no seu corpo, é permitido ele retirar? Aquele que está doente, é permitido chamar o médico? Então é permitido abrandar nossas próprias provas. É permitido. Basta querermos, lutarmos para isso. Por isso que no início nós falamos do aceitar, que é muito perigoso. Aceitar, não, compreender. É mais bonito e ideal. Então é permitido sim. Capítulo 5 do Evangelho, está bem claro isso lá. Não nos lembramos agora que espírito foi que deu a mensagem. Mas é permitido. Então, o que devemos fazer? Usar o nosso livre-arbítrio. Usar nossa inteligência. Porque a finalidade maior da prova é isso.
Aquilo que nós passamos tem algumas finalidades. Quais são elas? Exercitar a nossa inteligência. Quantos projetos, quantas descobertas científicas, quantos medicamentos não foram descobertos por uma necessidade, por um problema de saúde de alguém que estimulou os cientistas a elaborar aquela pesquisa. Então, um problema que nós vivemos, uma provação, exercita a inteligência, exercita a paciência. E quem é casado, quem é pai, sabe muito bem disso, do que estamos falando. Então, exercita muito a paciência. E, depois, exercita a resignação. Tudo isso tem um objetivo. Nós sofremos dificuldades, elas nos fazem crescer quando nós não nos revoltamos, quando nós a entendemos, ela nos faz crescer. E, principalmente, as provações nos fazem vencer as dificuldades. Esse é o principal mote das provações, daquilo que sofremos. É nos ensinar a vencer as dificuldades. Então, nós podemos muito bem, sim, claro, abreviar nossas próprias provas. É só fazer isso aqui, que foi receitado, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. E por último, a quarto motivo de resignação, que também é muito importante. Nós temos o poder de por termo, por fim, a prova do outro, quando nós podemos, ou devemos respeitar os desígnios de Deus e deixar que cada um sofra aquilo que realmente mereça, entre aspas, ou aquilo que deve sofrer de maneira natural. Um amigo nosso, irmão espírita, certa vez profetizou que dificilmente um espírita ganharia na loto ou na Mega Sena. Mas fulano, que pessimismo é esse? Não pode, é? Não, dificilmente. Mas por que você está profetizando assim? Porque o espírita, se ganhar uma bolada dessa, ele vai resolver os problemas de muita gente. E será que está nos nossos desígnios fazer isso? Ele tem razão. Ele tem uma certa razão. Porque se merecermos ganharmos uma bolada dessa e conseguirmos vencer o egoísmo e o orgulho, nós vamos realmente ajudar muita gente. E aí essa máxima que nós acabamos de colocar, ela vai se concretizar. Nós podemos e devemos por fim a prova de alguém? Ou devemos deixar que a vida dê a ele aquele curso natural? É uma pergunta importante. Então nós temos que fazer algumas perguntas. Por exemplo, vejamos se Deus nos colocou meios para que pudéssemos, de certa forma, ajudar alguém a minimizar o seu sofrimento. Então, uma coisa importante. Será que nós temos esses meios? E aí esses meios são vários, né? Infinitos. Vamos fazer um outro questionamento. Vejamos se nosso apoio material, nosso apoio financeiro, nossos conselhos, nossas consolações serão capazes e poderão ajudar o próximo a também diminuir seu sofrimento, encontrando mais força, mais paciência, mais resignação. Será que isso é possível? Será que nossos bons conselhos, nosso apoio financeiro, nossas consolações conseguem minimizar e fazer com que essas pessoas encontrem a paciência, encontrem a resignação, encontrem forças para continuar vivendo e superando os percursos da caminhada? Será? Vejamos uma outra hipótese. Vejamos se realmente temos meios e condições para cessar o sofrimento de alguém. Será que temos? Ou por último, algo mais assim, interessante. Será? E vejamos se temos condições realmente de termos meios, de obtermos meios de ajudar o outro. E essa condição que temos ser uma prova para nós mesmos. Então devemos sempre nos perguntar, fazer essas reflexões. Sempre. No Evangelho do apóstolo Mateus, no Novo Testamento, há uma passagem muito bonita,
que fala sobre o fardo, que é suave, e sobre o jugo, que é suave, e o fardo, que é leve. Vamos só relembrar que jugo é aquele equipamento que se coloca nos animais, né? No jegue, no boi, aquele equipamento, como se fosse uma sela. O fardo, as cangas, o recipiente que se coloca a carne. E Jesus pronunciou isso, que o jugo é suave e que o fardo é leve. Então, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprenderei, eu que sou manso e humilde de coração. Então, tomar o jugo. O jugo, então, é o quê? Nessa interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo e dessa passagem do Novo Testamento, o jugo é suave, segundo Jesus. O jugo é a observância da lei. O jugo é a observância do Evangelho de Jesus. Então, quando nós observamos o Evangelho de Jesus, quando nós consideramos o Evangelho em nossas vidas, quando nós refletimos sobre o Evangelho em nossas vidas, essa sela, esse jugo, ele vai ser bem suave mesmo, como se fosse bem almofadado, cheio de espumas. A observância do Evangelho faz com que esse equipamento seja bem fofo. E o jugo leve. O que é o jugo? O jugo é o dever. E cumprir esse dever é muito bom, porque esse dever, que é o jugo leve, é amar, é a lei de amor e de caridade. Então, a partir do momento que nós passarmos a entender o que acontece conosco, amar e fazer a nossa parte no mundo para a qual estamos aqui, os nossos problemas vão ficando mais suaves, mais leves, e vamos carregar com mais comodidade. Vamos passar por essa vida com mais comodidade. Tudo será mais breve, porque o ignorante e o materialista não vê assim. Ele se torna rebelde, muito rebelde. Então, ser resignado, meus irmãos, não é se revoltar, não é perder a coragem, mas é reconhecer que a coragem se interiorizou, ou interiorizou-se. Desculpe aí, eu erro de concordância. Então, é isso que é ser resignado. Ser resignado é ter como base que nós, aflitos, seremos consolados. Primeiro motivo de resignação. Primeiro motivo de entendimento, de consolação, de concordância com as leis divinas e com o Evangelho de Jesus. É perceber que um dia seremos consolados. É aprender a encarar a vida sob um ponto de vista espiritual, de que tudo é passageiro e que devemos mudar a nossa postura, dando menos importância à questão material. É também ter a certeza de que podemos aliviar nossos sofrimentos fazendo a nossa parte, trabalhando para a nossa inteligência, para a nossa paciência e se esforçando sempre para vencer as dificuldades. O motivo de resignação também é ter a certeza de que nós podemos diminuir o sofrimento do outro, exercendo o amor e a caridade, tornando o nosso fardo e o nosso jugo mais leve. Muito obrigado a todos pela reflexão e que Jesus os abençoe mais nessa oportunidade.